Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio. Vocês não imaginam a felicidade que é estar aqui, batendo esse papo com vocês e falando de assuntos que a gente mais ama, que é moda. Olá, seja muito bem-vindo ao Moda na Ponta da Língua, podcast onde a moda encontra a cultura pop, o comportamento e as tendências do momento, de uma forma leve, sem elitismo, sem regras impossíveis e sem complicação. Muito prazer, eu sou a Gabriela Miara, uma das hosts de vocês. Eu sou formada em design de moda, pós-graduada em comunicação e storytelling, e eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha percepção sobre o que está rolando no mundo da moda, as análises do comportamento de consumos e falar o que tá na ponta da língua de todo mundo nesses últimos tempos, hein? Muito prazer, eu me chamo Tuane Menegaro, eu sou fashion designer, pós-graduanda em fashion business e eu tô aqui para trazer um pouquinho de moda. Eu sou apaixonada por literatura, cultura pop, tenho um pezinho ali no digital, então venho trazer o meu olhar para vocês, junto com a Gabi, sobre tudo que está acontecendo no momento. É isso aí. Então, já pega a sua cadeira, senta aqui pertinho da gente, coloca os fones ou aumenta o volume do seu carro, porque o episódio já vai começar. Bom, se você abriu o Instagram nos últimos meses, provavelmente você viu alguém usando uma camisa de futebol, certo? Acompanhando a Fórmula 1, treinando corrida ou até falando sobre tênis. Mas será que isso é apenas uma tendência ou estamos vivendo uma transformação cultural muito maior? E agora, hein, fica a pergunta no ar. Então, vamos rapidinho para o nosso giro de notícias, onde a gente vai dar uma pitadinha do que vocês vão encontrar nesse episódio. Então, vamos falar sobre o boom das wags, os uniformes esportivos que estão roubando a cena, ou seria as chuteiras rosas da Copa do Mundo. A Fórmula 1 vem ganhando um espaço muito grande na moda, a corrida se tornou um verdadeiro fenômeno social. E o que será que significa athleisure? Então fica o grande questionamento: será que o esporte virou moda ou será que a moda finalmente percebeu o potencial que tem no esporte? E agora, hein? Fica no ar. A verdade é, será se a moda e o esporte sempre teve essa relação tão próxima? Será que só começou agora? Ou melhor, será se o esporte realmente é o novo luxo? Olha, eu tenho uma opinião de que eu acho que eles sempre caminharam juntos, só que agora a gente tem um holofote muito grande em cima dele por causa das redes sociais. Se a gente parar para pensar em casos como Adidas e Nike, por exemplo, que sempre tiveram atrelados um ao outro, eu acho que o esporte e a moda eles sempre andaram casados. Talvez a gente tenha colocado agora uma grande lupa em cima disso por causa das redes sociais. Concordo muito com você. E hoje, quando a gente tem essa cultura da performance e nada mais performático, né, que possa medir a performance do que um esporte. Então, realmente, falou tudo. É essa lupa das redes sociais que a gente tem colocado aí nos esportes, junto com a moda. Eu acredito que muito disso venha também das WEGs ou WAGs. A gente ainda não decidiu a pronúncia certa, porque cada veículo acaba pronunciando de uma forma, mas são as wives and girlfriend dos atletas de alto padrão, ou traduzindo, né, de uma forma muito simples, as esposas e as namoradas desses atletas que estão ao redor do campo, que são influencers e que estão trazendo esse olhar para o esporte. É verdade. E é um termo que tá na ponta da língua de todo mundo. Eu vou confessar para vocês que eu, descobri esse termo muito, mas muito recentemente. Eu particularmente, né, não sou uma pessoa tão conectada aos esportes, mas muito conectada com a moda. E é muito engraçado como esse termo, do nada, em todas as publicações, está todo mundo falando. Então a gente com certeza trouxe aí a nossa percepção sobre as WAGs para vocês. E também elas são a personificação do sonho de muita gente, né? São mulheres maravilhosas, belíssimas,
aí que namoram ou são casadas com jogadores, esportistas, enfim, atletas, e elas, têm uma vida de conto de fadas, assim, no sentido, de luxo, de poder ter as bolsas do momento, né, sendo vestidas por grifes, ter bastante tempo para fazer o que elas quiserem. Então, para muitas mulheres é um sonho, apesar daquele pequeno detalhe aí que a gente sabe que a gente tem experiência com um dos nossos maiores atletas brasileiros, que é o Uhum. Neymar, né, a gente sabe aí o pequeno detalhe que tem o casamento dele, mas mesmo assim ainda tem muitas mulheres que sonham com isso. É, então, ele deixa um pouco a desejar em relação a isso, né, vamos e convenhamos. A verdade é que elas estão se tornando verdadeiras protagonistas dos esportes junto a eles, né. Quando a gente volta no início desse termo, a gente chega na Victoria Beckham, na época que ela era uma Spice Girl, Verdade, namorava o David Beckham, e aí ela estava verdade. sempre no campo exibindo os seus lookinhos. Hoje, claro, a coroa já passou, a gente tem outras grandes WEGs que estão em destaque, como a Alex, que casou agora com o Charles Leclerc da Fórmula 1. Ela tem um grande destaque, o engajamento dela é altíssimo, nós estávamos avaliando os dados ontem junto, e ela tem um destaque enorme na moda. Teve um Verdade, GP do México que ela foi com um look branco, com uma bolsa de coração, que ela fez uma homenagem não apenas à cidade do México, como também desculpa, como também a uma das maiores pintoras do México, e isso foi um grande boom na moda, todo mundo saiu comentando sobre, porque ela realmente soube usar a moda de uma forma onde ela trouxe comunicação, onde ela trouxe um pouco mais de pertencimento e onde ela se aproximou do público que ela estava no momento. Ali, para mim, foi um momento de grande destaque dela. verdade. Ela trouxe esse grande destaque. Agora, por falar em destaque na Fórmula 1, o que que foi Kim Kardashian em Mônaco, hein, amiga? Então, hein, gente, ela com certeza roubou a cena, hein? Maravilhosa. Eu acho que ela teve aí uma sacada, né? Ela trouxe um contraponto dos looks, né, que a gente normalmente vê nas wags, né? Uhum. Então ela trouxe aí uma casualidade, mas que nela brilhou de uma forma como se ela tivesse, olha, vestindo um vestido de gala. Incrível a combinação, do jeans e isso afirma, na verdade, bastante a famosa e temida volta da calça skinny, porque ela tá com uma calça jeans skinny. E também, com uma proposta da estética mais messy, com uma blusa justinha de renda, o cabelo meio passando aquela: "Ai, não me arrumei muito, só prendi, fiquei, assim, maravilhosa". Então ela trouxe, assim, esse visual como se ela não se importasse tanto, e foi incrível como isso com certeza foi proposital e como isso deu o que falar durante, olha, uns bons dias. É, eu acho que ela traz um contraponto muito grande com as outras WEGs, porque bom, primeiramente ela é a Kim Kardashian, né, então ela realmente não Exatamente. precisa se colocar apenas nesse lugar de WEG, né, ela não precisa desse destaque do Lewis Hamilton, ela por si só é um destaque. E ela traz um contraponto, porque se a gente for olhar as outras meninas que estão sempre no GP, que são WEGs dos outros pilotos, elas estão numa coisa muito clean girl. E eu É acho que a Kim verdade. Kardashian ela vai se aproximar talvez mais de uma Georgina. Com certeza. Eu acho que se a gente for analisar, o estilo, né, das 2, eu acho que eles se aproximam ali, a grosso modo, né, claro, sem descer tanto, mas eu acho que elas têm essa estética parecida. Que é bem daquela mob wife que a gente falou há anos atrás, né, era uma estética que estava bem alta, então elas incorporam mesmo esse mulherão, acho que elas não nenhuma delas aderiu ou pelo menos não me lembro essa estética mais clean ou mais perfeitinha, assim, elas realmente vestem isso até nas maquiagens, né, de ser: "Eu sou um mulherão", um olho mais foxy, e elas traduzem isso muito na forma como elas se vestem, né. É exatamente isso. Eu acho que o fator redes sociais também tem muito isso, né, virou quase como
algo performático, porque se a gente for avaliar uns anos atrás, quando a Bruna Marquezine, querendo ou não, teve esse papel de Wags, a gente não gosta de Total. lembrar, porque enfim, não é um relacionamento que a gente Legal. possa admirar muito hoje, mas quando ela teve esse papel, eu lembro que ela estava lá de blusinha do Brasil e um jeans, era basicamente isso, no máximo ela colocava um brincão de destaque. E hoje a gente tem uma grande performance em relação aos looks de estádio, principalmente agora na Copa, né. Com certeza. Eu imagino que, cada uma tá esperando o momento em que o seu look de estágio vai brilhar, né. A gente tem até a nossa queridíssima Virgínia Fonseca, né, que foi aí uma WEG durante um tempo, agora a gente não sabe como que tá isso, se eles ainda estão tentando reatar, se realmente é o ódio que ficou, mas mesmo ela não estando oficialmente nesse posto, vamos dizer assim, ela vem, se esforçando bastante para entregar o famoso look de estádio, né, eu fico bem chocada com isso. A gente também puxando aí uma que não é tão oficial, a gente tem a Esther Expódito. Eu acho que é Expódito? É assim que se fala, será? Eu nunca sei se é Expodito ou Exposito, eu sempre confundo o nome É, dela, mas eu acredito que vocês lembrem muito quem é, que é a menina que ela fez a série Elite, e ela tá agora com sim, Mbappé? Mbappé. Mbappé, Eu eu acho que é assim que sei. se fala, mas a gente aqui, ó, tá em dúvida, galera. Por favor, não riem das nossas pronúncias, tá? A gente vai melhorar. É porque cada vez que a gente abre um veículo, muitas vezes para pesquisar, a gente escuta formas de pronúncia diferente. Isso é bem comum inclusive no mundo da moda, tá, tem bastante gente que pronuncia nome de marcas, assim, de forma diferente. Verdade. Então, vou estar considerando essas nossas falhas aqui, mas podem nos corrigir, tá. Nos digam qual a forma correta. É isso mesmo. Vocês aprendem com a gente e a gente aprende com vocês. Com certeza. Amiga, mas assim, ó, saindo das WEGs, vamos falar agora dos Vamos. outros esportes. A gente não tá só obcecado por futebol ultimamente, né. Com certeza não. Por mais que a gente tenha aí um holofote virado muito grande para o futebol, primeiro por a gente ser o país do futebol, então culturalmente, aqui no Brasil a gente dá sempre essa ênfase, né, desde que a gente é criança até a nossa vida adulta, a gente realmente incorpora todos esses elementos do futebol, na nossa cultura, no nosso dia a dia, né, até na forma principalmente na forma da gente se vestir também, e no sonho, né, o sonho brasileiro Uhum. de todo menino é se tornar um jogador de futebol, então geralmente a gente tá com esse olhar voltado, mas a gente pôde notar um aumento expressivo no interesse das pessoas em outros esportes. E isso mesmo, se vocês não estão por dentro, vocês vão ficar agora, porque a Tu vai falar para nós quais esportes que tiveram um crescimento expressivo. Bom, para começar, a gente tem um grande crescimento da questão da corrida, e aqui a gente está falando das corridas de rua. Isso muito ligado a essa grande febre do wellness que a gente teve agora, do saudável, do emagrecimento. Então, tá muito em alta, inclusive um gancho para a gente puxar para um outro episódio, isso tem virado até ponto de encontro. Se na outra época os meninos se conheceram no Tinder, tem gente se conhecendo agora fazendo corrida, tá? É verdade. E Ótimo a ponto. Aham. E alguns outros esportes, além da corrida, também tiveram destaque, e aqui a gente pode colocar a questão do grande crescimento que a gente teve, principalmente nas redes sociais, de tendências como Old Money e as tendências como Clean Girl, que aí a gente olha muito para a questão da elite mundial, né? Que são os esportes que estão ligados a dinheiro, que daí sim entra a Fórmula 1, entra o tênis, por exemplo, e aí a gente tem uma outra versão do tênis, que é o beach tênis, mas que são esportes que, diferentes do futebol, você tem que ter um pouquinho mais de poder aquisitivo, seja para acompanhar, como por exemplo os ingressos da Fórmula 1, que são mais caros do que o ingresso de estádio de futebol, ou então mesmo para praticar, porque praticar tênis não é qualquer um que pratica, por exemplo. É verdade, os próprios equipamentos, né, vai comprar uma raquete, vai ter noção quanto que custa cada uma, né.
E também as próprias roupas, né, enquanto quando a gente vai jogar um futebol, a gente coloca uma bermuda e um blusão qualquer, né, quando a gente vai praticar, esses esportes, eles têm uma estética muito própria, né, uma linguagem visual muito, muito própria, que quando você vê alguém, você já consegue entender que aquela pessoa, essa pessoa pratica tênis. Até recentemente a gente teve, um momento em que tênis core era aí a Uhum, estética do momento. Eu acho que a gente pode ver essa influência ainda, principalmente hoje, né, nas lojas de departamento, porque a gente pode ver que essa tendência já teve seu auge e agora ela tá descendo um pouco, então a gente vai ver isso nas saias de pregas, a gente vai ver isso, né, na que a geração Z trouxe bastante as meias, né, na canela, então isso também é uma identidade aí do tênis. A o aumento das camisas polo, gente, eu fiquei chocada com isso, tá. Claro, a gente sempre viu na Ralph Lauren, na Lacoste, mas ver isso ali na loja de departamento da esquina realmente foi chocante. E ver como as pessoas realmente apostaram nessa estética e nesses modelos que antes eram visto, pelo menos para massa, como algo que não faria sentido no dia a dia, né, que ficasse muito, é muito formal, muito clássico, e uhum. hoje a gente vê as pessoas combinando, de uma forma incrível e com uma facilidade maior. Que eu acho que é onde entra muito aquela questão de status, né. E de novo, Total, performance, porque se você tá fazendo uma corrida de rua ou tá no futebol, você tá performando saúde, que hoje é uma coisa que a gente vê muito, dentro das redes sociais, você performar saúde, você performar bem-estar, você estar magro, inclusive precisamos falar sobre a volta da magreza que está agora total. alcançando níveis absurdos e a moda tem uma relação muito grande com isso, ou seja a questão de status, quando a gente está falando de você realmente querer pertencer, de ser algo quase aspiracional quando a gente vai falar do tênis ou da Fórmula 1, por exemplo. Eu adoraria assistir a Fórmula 1, eu assisto de casa, mas eu digo assistir mesmo ao vivo, né. Só que assim, gente, primeiro, os ingressos são caríssimos e segundo, as pessoas estão tão fascinadas por esportes no momento, que eles esgotaram em minutos no Brasil. Nossa, tá num lugar de desejo muito grande, né. Eu acho que é isso, nossa, você e vem uma coisa de emergente também, porque isso Uhum, é muito novo, né, pra nossa classe social. Mas, para quem é rico de berço, né, tá, né, em uma classe social totalmente diferente, isso não é novidade. Então a pessoa nem fazer todo esse esforço para comprar o ingresso, porque isso é tão natural para ela, diferente como é pra gente. Então tá totalmente, esse lugar de desejo, um dia eu vou conseguir estar lá, eu vou toda essa experiência, né. Eu fico, nossa, super intrigada como, essa relação com o esporte e a moda, ela são coisas tão parecidas e tão diferentes, mas principalmente por esse viés de desejo, viés de performance e viés de experiência sensorial, né. As 2 coisas têm esse ponto muito forte. uhum. A moda como comunicação, e aqui a gente fala de uma forma muito clara, tá, a moda é uma forma de se comunicar, e ela é uma forma de desejo. Então a gente começa a avaliar os esportes entrando nisso, de uma forma tão potente, digamos assim, eles realmente entraram com força na questão de moda, e aí a gente tem não só as marcas tradicionais como Adidas, Nike, Puma, mas, marcas de varejo trazendo isso, que a gente teve a tendência do athleisure, que ganhou grande destaque e ainda está em alta de certa forma. É verdade. Olha, eu acho que já faz mais de 3 anos, na verdade, até um pós-pandêmico aí, né, Uhum. surgiu o athleisure e ele não saiu de alta, né. E tem muita gente que ainda não sabe o que significa isso. "Meu Deus, é de comer, é de passar no cabelo, o que que é isso?". E a gente vai explicar de uma forma simples para vocês, porque aqui a gente fala sobre moda de uma forma simples e acessível. O Ótimo. athleisure é quando as roupas inspiradas no esportes, elas saem daquele ambiente tradicional da academia, né, ali da sua corrida, do campo de futebol,
do campo de basquete, enfim, e elas passam a fazer parte da nossa vida cotidiana. Então aí uma calça, um casaco, boné, que você ia utilizar só no ambiente esportista, você passa a usar num passeio no shopping, por exemplo. É, teve um lookinho que se destacou muito, um tempo atrás, que é aquele de você está com a roupa da academia e você coloca uma camisa social por cima e sai na rua. A gente tem as faixinhas de cabelo que todo mundo parou de usar só no yoga e na academia e passou a usar no dia a dia também. O próprio boné que você falou. Tem o próprio Adidas, um tempo atrás, aquele Adidas Samba, o Gazelle, que são inspirados em chuteiras de futebol. Meu Deus, Verdade. todo mundo tinha um daquele. Sim, Você olhava para a rua, todo mundo tava com um daqueles no pé, e eles vêm muito dessa tendência. A gente tem a própria gola polo, os suéteres agora no inverno, né, aqueles coletinhos que fazem muita referência à questão da Ralph Lauren, que o pessoal usa no tênis, algumas vezes usa no polo também. Então, são essas pequenas nuances que às vezes a gente não percebe, mas que vêm de um movimento muito forte, que no caso é o movimento do esporte na moda. é verdade. E agora que tu tocou no assunto chuteira, só pra gente não deixar passar, será se o novo samba seria a chuteira cor-de-rosa? Porque, gente, de acordo com a análise do Google Trends, teve um aumento de buscas expressivo nos últimos dias, porque no campo de futebol, na Copa do Mundo, só dá chuteira rosa independente das marcas. Será se ela vai fazer parte aí desse novo uniforme de quem é adepto ao athleisure? Olha, eu vou dizer que eu fiquei bem tentada, tá? 2 chuteiras eu gostei muito. A que a Adidas fez pra Argentina eu achei belíssima e lindíssima, só que daí ela Linda. vai num contraponto, porque ela é azul com branco e uns detalhes dourados, mas a chuteira pink não tem nem o que discutir. Eu acho que ela É, marca a Copa de 2026, ela tá com certeza. na maioria dos atletas estão vestindo ela, então ela tá no pé dos grandes nomes de destaque que a gente tem agora, e eu acho que ela é realmente o marco da Copa de 2026, tá? Concordo contigo. E eu achei muito interessante, como também tá na ponta da língua de todo mundo, né? Vai rolar o feed do Instagram, as pessoas só estão falando dessa famosa chuteira, dessa curiosa Uhum. chuteira rosa, tanto porque é o único elemento aí no uniforme dos jogadores que eles são livres para escolher qual marca eles querem, né? Não é patrocinado. E também porque, de acordo com o círculo cromático, né? O verde e o rosa são cores aí complementares, então isso traduz tudo do porquê o rosa no campo verde do futebol se destacou tanto. Exatamente. Se eu sou uma marca de chuteira e eu quero que a minha marca se destaque, quando eles derem um zoom no pé de algum atleta, eu quero que a minha marca apareça com muito mais ênfase. E realmente, Com uma cor certeza. diferente de um verde no pé do atleta vai me trazer isto. Quando a câmera botar, é muito mais fácil distinguir o meu produto. Então, pensando em questão de marketing e de produto, é essencial que ele realmente tenha, algo diferente, que ele tenha algum destaque. E o pink com certeza traz isso. É uma cor que não é Total. usual. Não, ela foi acho que bem inusitada, né. Total, tanto que no primeiro jogo a gente estava assistindo em família e foi uma das coisas que quase todo mundo comentou: "Gente, mas tá todo mundo usando chuteira rosa?" Sim, tá todo mundo usando Uhum. chuteira rosa. E logo, logo a gente vai ver isso nas ruas também. Pode anotar que isso vai acontecer. E só para resgatar o athleisure que a gente desviou um pouco, mas tem tudo a ver também. Aqui a gente queria passar dicas rápidas para você incorporar aí isso no seu look, no seu dia a dia, porque aqui, além da gente informar você sobre moda, a gente também dá umas diquinhas aí bem legais. Então, a gente tem a volta da calça legging flare. Eu acho que de todas, as calças, leggings, esse é o modelo perfeito para você se incorporar aí dentro dessa estética do athleisure. Então, usar ela jogando aí
uma blusa mais justinha e uma camisa de risca de giz por cima, fica incrível e você pode ir no shopping, você pode ir para academia, você pode jogar algum esporte, você pode sair para almoçar, então é uma combinação aí bem versátil. Olha, uma dica de amiga agora, tá? Sabe o bad hair day? Aquele dia que a gente acorda e o cabelo não tá tão bom? Aproveita a estética da Pleasure e traz um boné para essa cabeça. Vai com certeza mudar o seu look, vai ficar muito estiloso, porque o boné, se ele usado de forma certa, ele fica muito estiloso sim, tá? E aproveitando agora a Copa, tem vários bonés muito legais, inclusive com essa estética brasileira, que você pode incorporar no look. É isso, adorei a dica, hein, já vou aderir. Eu vou confessar pra vocês que eu não uso tanto boné por conta do meu cabelo cacheado, mas eu acho tão lindo, acho tão prático, assim como a faixa também, porque eu confesso pra vocês, quando o meu cabelo não tá muito legal, eu coloco uma faixa, ó, e fica ótimo. Outra dica que eu queria deixar pra vocês agora que tem camisa de time para tudo que é lado e aqui no Uhum. Brasil tá um pouco mais frio, gente, vamos fazer aí uma sobreposição, vamos colocar, sabe, uma blusinha de renda por baixo, uma blusinha de tule com uma estampa legal e joga um camisetão de time. Ah, se você não tem, pega do pai, pega do tio, pega do amigo, do namorado, da namorada, enfim, joga por cima. Daí, se você gosta mais do jeans, joga um jeans para dar uma quebra, ou se jogar uma saia, vai assim, ó, combinar perfeitamente, vai ficar muito fashion, muito fashion. Então aposta aí, testa, que eu tenho certeza que vai ficar legal. E por falar em sobreposição, outra que dá pra gente encaixar muito, nessa estética, é a questão da camisa, da gola da camisa por cima de um suéter, de um tricô ou de uma peça mais quentinha, exatamente para conseguir adaptar e trazer essa tendência até nos dias frios, né. É verdade. Então, gente, a gente se prolongou bastante aqui, como sempre a gente gosta de falar. A gente pode perceber que onde os holofotes estão, ali a moda estará também. E a gente vê isso muito forte nos esportes agora, que tá todo mundo de olho nisso, tá todo mundo falando sobre isso, então tá na ponta da língua de todo mundo. Eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente, ouvindo esse episódio piloto, né, o nosso primeiro episódio, a gente está muito feliz de estar lançando aí esse projeto que é um sonho, é algo de amiga, e eu só tenho a agradecer por a tu ter topado aí essa loucura comigo. Imagina, é um prazer enorme, eu amo falar de moda, assim, nas redes sociais a gente tenta trazer isso, então nos acompanhem por lá também, mas eu acho que quando a gente tem um espaço onde a gente consegue realmente trazer isso numa roda de conversas de amiga, é muito melhor, porque a gente consegue se expressar de uma forma muito mais natural e que talvez vocês vão conseguir entrar nessa conversa junto com a gente também. É isso. E falando então em rede social, eu quero deixar aqui o arroba, é arroba moda.língua, o meu arroba é arroba miaragabi. E o meu @Tuane Menegaro com H e com Y, viu? É isso aí. E se você gostou desse episódio, então compartilha com aquela sua amiga ou seu amigo que sempre manda uma tendência no grupo antes de todo mundo, ou se não mandou, tá a fim de saber, precisa saber, por favor, compartilha. Porque a moda tá na ponta da língua de todo mundo, tá mais próxima do que você imagina, e por aqui você segue antenado e sabendo através das suas amigas. É isso. Um beijo pra você. Um beijo, uma ótima semana, a gente se vê na próxima segunda.